Aprenda a falar com o coração. Então, nessa aula, a gente vai trabalhar o pilar da fala da comunicação consciente. E para você aprender a falar com o coração, você vai precisar olhar sobre como está a sua fala interna. E o que seria falar com o coração? Falar com o coração é exercer a sua autenticidade através da sua fala. É se conectar profundamente, não só com aquilo que você está falando, mas também com o que você está sentindo. Para a gente chegar nesse lugar, a gente vai precisar entrar em contato com a gente e observar o que acontece dentro da gente. Então, a fala na sua relação com você mesmo é representado pelos seus pensamentos. Os nossos pensamentos são grandes vozes que ecoam dentro da gente o dia inteiro. E se a gente não dedica um tempo para olhar e para observar essa nossa fala interna, para olhar, para observar sobre quais são os pensamentos que eu tenho ao longo do meu dia, sobre quais são os pensamentos que eu estou tendo naquela situação difícil, sobre o que está ecoando dentro de mim, na minha vida. Se eu não faço esse movimento, eu provavelmente vou estar só respondendo e reagindo a esses pensamentos e muitas vezes me identificando muito com aquilo que está acontecendo dentro de mim. Então, primeiro ponto para a gente conversar um pouquinho sobre esse pilar da comunicação consciente na sua relação com você mesmo, é você entender que você não é os seus pensamentos. E para algumas pessoas isso é um pouco difícil de entender. E para te explicar de forma mais didática, para que você possa entender, é preciso perceber que os seus pensamentos eles não são permanentes. Na medida em que você pensou algo, você já mudou o seu pensamento, você já foi levado para outro pensamento. Na medida em que a gente entende que esse pensamento não é estático, a gente consegue entender que ele chega e que ele sai, que ele passa por você. Se algo passa por você, você consegue observar isso que passa. E se algo passa por você, logo você não é aquilo que passa na sua frente. Então imagina que os seus pensamentos são como se fossem as nuvens no céu. As nuvens no céu, elas não são estáticas, elas movimentam, elas chegam, elas vão embora. Tem momentos que elas estão mais carregadas, tem dia que o céu está mais limpo, então os nossos pensamentos também são assim. Tem dia que a gente está mais denso, tem dia que a gente está mais preocupado, mais ansioso, tem dia que a gente está mais tranquilo, e que os nossos pensamentos estão fluindo de forma mais leve. Mas o que acontece é que a gente se identifica muito com os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos estão vinculados às nossas crenças, às coisas que a gente escuta desde pequenininho, as coisas que fazem parte da nossa sociedade, desse nosso inconsciente coletivo também. Então, enquanto a gente não para observar os nossos pensamentos, a gente não para entender como está o nosso diálogo interno. Porque os nossos pensamentos é como se fosse uma conversa constante que a gente esteja tendo com a gente o dia inteiro. Então, o que que você tem falado para você? Porque quanto mais a gente fala sobre algo, quanto mais a gente reforça algo, mais aquilo cresce. E se isso cresce, isso vai tomando uma proporção, às vezes, muito maior do que realmente tem. E como que a gente faz o processo de reduzir esse crescimento? A gente precisa parar para olhar, para observar, para se conectar, para entender de onde vem, o porquê que eu faço isso, porque os nossos pensamentos, de novo, estão vinculados às nossas crenças. E as nossas crenças dizem respeito à vida como aconteceu pra gente. Mas dali para frente, a partir de agora, a gente tem a oportunidade de olhar para essas crenças e entender o que eu quero levar para minha vida, o que eu não quero. Obviamente que é um processo. Talvez esse processo demore mais tempo do que você gostaria que demorasse, mas é importante entender que é um processo, a gente se desvencilhar das crenças que a gente vem carregando e validando há tanto tempo. Mas só da gente perceber que a gente não é essas nuvens, que essas nuvens elas não realmente, delimitam quem a gente é, que nós somos esse grande céu azul que está sempre ali existindo, que essa é a nossa essência, que ela está ali. Independente dos pensamentos que estejam, independente se o tempo está fechado, se o tempo está limpo, a gente está naquele lugar, a gente consegue abrir espaço para entender o que está acontecendo dentro da gente. Então você não é os seus pensamentos. Se você não é os seus pensamentos, você não é, talvez, tudo aquilo que você está julgando que você é sobre a sua comunicação.
Quais são as coisas que você escutava sobre a sua comunicação desde sempre? Você escutava que você é calada, que você é quietinha, que você fala demais, que você não engole sapo? O que que você escutava da sua comunicação? Se conectar com isso vai te ajudar a entender muito mais sobre como talvez você se enxerga hoje. Porque na maioria das vezes a gente se enxerga não como a gente realmente se vê, mas como as pessoas ao nosso redor enxergam a gente, compartilham essa visão com a gente. E a busca é para que você se enxergue, para que você consiga se olhar com verdade, com integridade, com consciência. Mas por que que eu preciso trabalhar a minha relação com os meus pensamentos para trabalhar a minha fala com o outro? A forma como você se comunica verbalmente com o outro, na forma como você se relaciona com o outro, é um reflexo da forma como você aprendeu a se relacionar e a se comunicar com você. Se você tem dentro de si um julgador interno que está se criticando, se punindo, se depreciando o tempo todo, é muito provável que na hora de você se relacionar com o outro, na hora de você se comunicar com o outro, você seja muito controladora, você seja muito rígida, você seja muito impositiva, e às vezes você nem exerce isso de forma tão prática, mas dentro de si, nos seus pensamentos, você está ali julgando o tempo todo aquela pessoa. Você está ali pensando o tempo todo que a sua forma de fazer as coisas é sempre melhor, você está ali sempre nesse lugar de extremo controle, que é muito cansativo. Dando esse exemplo para que você entenda e consiga também expandir o seu olhar para criar os seus próprios exemplos e refletir um pouquinho mais aí sobre a sua vida também. Então você não vai conseguir entregar para o outro uma escuta ativa, comunicação clara, uma conexão profunda com a sua verdade, se você não pratica isso consigo mesmo. Se dentro dos seus pensamentos você continua se criticando, se julgando, se punindo e não abrindo espaço para aprender através da comunicação e do diálogo interno que acontece dentro de você, criar uma nova relação com você. A gente vai precisar trabalhar essa nossa relação com nós mesmos, porque a única certeza que a gente tem aqui é de que a gente nasce e morre com a gente. É de que desde o dia que a gente nasce até o dia que a gente morre, a gente vai conviver 24 horas por dia com a gente. E eu nunca vou esquecer de uma cliente que veio, para fazer um atendimento comigo de reiki, compartilhando dos pensamentos que estavam acontecendo dentro da cabeça dela, da mente que era muito agitada, e ela compartilhou que parecia que ela convivia 24 horas do dia com a sua pior inimiga. E eu sei que talvez isso aí também ressoe para você. Eu sei que talvez exista um julgador interno muito forte aí dentro de você, que pensa demais, que julga demais, que se critica demais, mas se você está aqui, você está no caminho certo, porque a gente precisa ressignificar essa relação. Nós estamos aqui para aprender a ser melhores amigos de nós mesmos. E a gente começa fazendo isso a partir do processo de observar os nossos pensamentos. A partir do momento que a gente escolhe olhar para a gente e perceber quais são as histórias e as narrativas que a gente está se contando diariamente, a gente muitas vezes não para refletir sobre isso. Porque essa narrativa que a gente se conta é a narrativa que cria a nossa história. E a gente precisa pensar sobre qual história a gente está construindo. E se essa história realmente está alinhada com aquilo que a gente deseja para a gente, com aquilo que a gente deseja para o mundo. E a partir do momento que a gente identifica se isso realmente está alinhado ou não, a gente vai precisar olhar para os pontos de ajustes que vão precisar sendo feitos ao longo da nossa vida. E esse trabalho de observar os nossos pensamentos, ele não tem começo e ele não tem fim. Ele é um trabalho para a vida toda, porque nós estamos aqui vivendo essa vida e muitas vezes a gente deixa a nossa mente, os nossos pensamentos dirigirem o nosso carro. E a nossa essência, a nossa autenticidade, que era para estar lá guiando a nossa vida, encontrando a nossa verdade, está ali no passageiro, aparecendo de vez em quando, não exercendo a sua máxima potência. Então, estou aqui para te dizer que você está aqui para ser melhor amigo de si mesmo. E que essa conexão com você e com seus pensamentos é o primeiro ponto para você observar e se questionar sobre qual história você tem criado para você.